Então vamos lá para mais um experimento de nosso projeto de ensino praticando a física. Vamos ver agora um experimento chamado submarino na garrafa. Está aqui a fotografia, olha só. Vamos fazer aqui um submarino usando um bocal de caneta e aqui umas massinhas de modelar, né? Nós vamos fazer aqui esse submarino. Muito bem, então nós estamos aí estudando fluidos, tá bom? E aí lembra o que é um fluido? Substância que não tem forma definida, que pode escoar, né? Pode fluir. Nessa classificação você teria tanto as substâncias líquidas quanto as substâncias gasosas, né? Ambos são fluidos. E no estudo dos fluidos, nós podemos fazer apenas uma descrição dos fluidos em equilíbrio estático, né? Ou seja, em repouso. E aí esse estudo é chamado de hidrostática. Mas nós também podemos estudar, tentar, né, descrever fluidos em movimento. Esse estudo é chamado de hidrodinâmica, beleza? Muito bem, na mecânica dos fluidos, quando nós tentamos descrever os fluidos, nós não podemos, né, nós não conseguimos fazer o mesmo que nós já fazemos com as partículas ou com os corpos rígidos, né, atribuindo posição, velocidade, aceleração. Não dá, não é tão simples. Nós temos que recorrer a outras quantidades que podem ser definidas para a substância inteira, né, como a massa ou volume, ou ainda grandezas médias que possam ser calculadas para o fluido inteiro ou para regiões do fluido, como é o caso da densidade e da pressão, tá bom? A densidade, lembra lá, é massa por volume, enquanto que a pressão é força por área, só enfatizando que é o módulo, né, a intensidade da força sobre a área em que essa força atua, né? Muito bem. Uma outra observação que nós podemos fazer, o volume e, consequentemente, a densidade de um fluido pode variar com a sua temperatura, tá bom? Variando a temperatura de um fluido, o seu volume e a sua densidade podem variar também. Muito bem, dentro da hidrostática, né, os fluidos em equilíbrio estático, nós temos um princípio chamado de Arquimedes, que diz que todo corpo imerso em um fluido recebe uma força vertical para cima, que nós chamamos de empuxo, tá bom? Ou seja, todo objeto que está imerso, né, que é mergulhado dentro de um fluido, ele recebe esta força vertical para cima, tá bom? Que nós podemos determinar matematicamente, olha só, o módulo dessa força é igual ao produto da densidade do fluido vezes o volume que o objeto imerso deslocou no fluido, né, vezes a aceleração da gravidade G, beleza? Muito bem, essa força vertical para cima, né, chamada de empuxo, é a responsável pelo que nós chamamos de peso aparente, né? Você levanta um objeto dentro da água e tem a impressão de que o peso é menor, né? Esse é um efeito do empuxo. Muito bem. E aí, a relação do peso com o empuxo é que vai determinar se você tem um objeto flutuando ou afundando no fluido, tá bom? Bem fácil de entender. O peso tende a puxar o objeto para baixo, não é isso? Se o peso é maior do que o empuxo, então o objeto afunda. O empuxo, pelo contrário, empurra para cima. Se o empuxo é maior do que o peso, então o corpo vai flutuar, beleza? Essa relação peso-empuxo também pode ser observada pelas densidades, tá bom? E aí, no caso que a densidade do objeto é maior do que a do fluido, você observe que o objeto afunda, tá bom? Joga uma pedra na água, a densidade é maior, a pedra afunda, tá bom? Por outro lado, se a densidade do corpo é menor do que a do fluido, ele flutua. Joga um pedaço de isopor, um pedaço de madeira na água, eles flutuam, né? A densidade é menor do que a da água. Muito bem. E aí, essa relação peso-empuxo, ela varia lá dentro
aqui desses aparelhos que nós chamamos de submarinos, né? Dentro do submarino você tem tanques que podem ser cheios, né, ou esvaziados, mudando a densidade dele, tá bom? Se você quer que o submarino afunde, né, enche os tanques com água, a densidade dele aumenta e ele emerge mais, né? Se você quer que o submarino venha para a superfície, o que você faz? Você esvazia os tanques, diminui a densidade e ele flutua, tá bom? É o princípio de funcionamento aí dos submarinos. Vamos ver isso aqui da fotografia. Muito bem, então, dentro da hidrostática, nós também podemos observar um outro princípio importante, chamado princípio de Pascal, tá bom? Bem simples o seu enunciado, olha só. O aumento de pressão em um ponto de um fluido incompressível é integralmente transmitido a todos os pontos do fluido, né? E às paredes do recipiente. Se você apertar lá, fazer uma pressão num ponto, essa pressão é transmitida a todos os pontos do fluido, tá bom? É mais ou menos o que acontece, por exemplo, lá num tubo de pasta de dente, né? Você aperta num ponto lá, essa pressão é transmitida a todo, digamos assim, o fluido lá que é a pasta, e inclusive lá na ponta, né? Na abertura, né? Vai sair um pouco da pasta por conta da pressão, tá bom? Esse princípio Pascal é muito importante, olha só, tem a aplicação em todos os sistemas hidráulicos. Lembrem aí, prensa hidráulica, elevador hidráulico, no carro, né? Você tem o freio hidráulico, a direção hidráulica, tudo isso se baseia em princípio de Pascal. Tá bom? Muito bem, o que nós vamos observar aqui nesse experimento? Primeiro, a flutuação ou afundamento de um corpo na água, né, que vai ser o nosso submarino. Depois, nós podemos relacionar esse afundamento ou a flutuação com as densidades da água e do corpo, né, do nosso submarino. E aí nós vamos ver que para a observação que nós vamos fazer, nós dependemos aí do princípio de Pascal, beleza? Muito bem, os materiais, olha só, bem simples. Vamos usar uma garrafa PET com a água, né? Aqui já cheia. Vamos usar um bocal de caneta e vamos usar uma massinha de modelar também. E aí, qual o procedimento? Vamos colocar aqui duas bolinhas, né, da massa de modelar. Uma na ponta aqui do bocal e a outra tampando aquela abertura que tem na extremidade do bocal, tá bom? E aí é bem simples. Monta aqui o submarino, olha só, o bocal com as duas bolinhas de massa e coloca o nosso submarino dentro da garrafa. Olha aí, tá bom? O que acontece? Olha só, nós vamos variar a pressão na garrafa, né, no fluido que está dentro da garrafa, e aí essa variação de pressão vai possibilitar aí o submarino subir ou descer. Vamos verificar isso. Olha aí, apertando a garrafa aumenta a pressão, o submarino desce. Vamos aumentar de novo a pressão, ele desce, tá bom? Quando a gente diminui a pressão, ele sobe, tá bom? Estamos aí operando o nosso submarino aí, ó, subindo ou descendo ele, né? Afundando ou flutuando ele, tá bom? Muito bem. E aí o que nós observamos? Quando a gente aumenta a pressão do lado de fora, né? Apertando lá a garrafa, pelo princípio Pascal, esse aumento de pressão é transmitido para todos os pontos, inclusive para o nosso objeto lá que a gente está chamando de submarino, tá bom? E aí, se a gente olhar lá mais de perto, dá para ver que quando a pressão aumenta, você tem a água invadindo o bocal, certo? A parte de dentro do bocal. Isso aí faz a densidade aumentar e aí ele cai. Vocês viram lá, quando a gente aperta, a densidade dele aumenta e ele desce. Bom, é a água invadindo
o bocal, tá bom? Quando a gente para de fazer a pressão, acontece o contrário, né? A água deixa o interior do bocal e ele sobe, tá bom? Ok? Muito bem. Então, é bem simples esse experimento, né? Nós observamos facilmente lá a flutuação, né? Vocal ou o seu afundamento, né? O nosso submarino. E aí, dá para relacionar com a densidade também facilmente. A densidade é menor do que a água quando ele está flutuando, tá bom? Quando a gente aumenta a pressão lá, a água entra para dentro do bocal, aumenta a sua densidade e a gente observa com a densidade maior do que a da água, ele afunda, tá bom? E aí vejam que tudo isso foi possibilitado pelo princípio Pascal. A gente apertou a garrafa do lado de fora, essa pressão foi transmitida para dentro, inclusive para o nosso objeto lá, o submarino, fazendo variar a sua densidade. Bacana, né? Muito bem, todo esse assunto de fluidos, densidade, pressão, vocês podem conferir lá nas coleções do Young Friedman, né? Ou do Halliday Resnick, ou ainda da Beatriz Alvarenga, do Antônio Máximo. Bom, vamos lá, minha gente, praticar a física.